Olá para você de casa, começa pela TV Câmara, o programa TV Câmara Recebe. E hoje um programa especial. Vamos falar sobre os 92 anos de nossa cidade, que completa agora dia 12 de outubro. Então esse programa é uma homenagem, um resgate da história de Tupã. E para falar da história de Tupã, a gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara duas personalidades que são referências quando a gente fala de história de Tupã. Temos aqui a professora Yara, uma das autoras do livro Depoimentos de uma Cidade, que é uma obra que hoje é a principal, a gente considera a principal obra sobre a história de Tupã. Foi lançada aí já há um tempinho, a segunda, daqui a pouco a gente vai falar mais. A última edição foi de 2012. 14, né? A última edição? 12. E até hoje é procurado, acho que já esgotou, então quem tem esse exemplar, guarda aí, que é um livro fantástico e com certeza um livro que é a principal fonte de consulta hoje sobre a história do Tupã. Também nós temos aqui o prazer de receber nos estúdios da TV Câmara a Tamimi, que é do Museu Índia Vanuíri, também uma historiadora que conhece muito de Tupã. Então a ideia aqui é fazer um bate-papo para conhecer um pouco mais da nossa cidade, que completa agora dia 12 de outubro, 92 anos. Então eu convido você a ficar com a gente nos próximos minutos para conhecer um pouquinho mais de Tupã. Vou abrir esse bate-papo aqui agradecendo demais a presença de vocês. Quando a gente pensou nesse programa, dos 92 anos, o que falar, veio logo em nossa mente convidar vocês para estar compartilhando todo o conhecimento. Então eu queria agradecer demais. E eu vou fazer a pergunta óbvia para a gente começar esse bate-papo aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do livro, viu, professor? Mas eu queria saber o porquê, como que surgiu o Tupã, né? Se fala muito da figura do Souza Leão, ele é o fundador de Tupã, mas vamos entender o contexto, como é que nasceu o Tupã? Pode falar, pode falar. Eu só queria, antes de começar o nosso bate-papo, deixar alguma coisa aqui para futuras gerações. Tem uma página escrita por Emir Sader, que é um sociólogo, que ele diz assim, que toda história é feita por homens e que toda história nunca tem um fim. Então a gente gostaria muito que essa história não tivesse um fim, que ela tivesse uma continuidade sempre. E vai ter, porque a nossa história não para, então, ela é contínua. Então é muito sábio que disse o nosso Emir Sader, né? Emir Sader. Emir Sader. Bom, Tupã aqui era conhecido como terras desconhecidas, no oeste de São Paulo, e as terras pertenciam, uma grande quantidade das terras pertenciam à família Lélio Pisa, e depois foi comprar, parte dessas terras foi comprada e ficou por algum tempo no abandono, até que o progresso de Marília e o progresso de Herculândia, na época chamada Santana, fez com que alguns desbravadores chegassem até a essa região. Então, sem alqueires foram comprados por um senhor chamado Manuel e vendido para a Companhia Melhoramentos. Que pertencia... Eu estou fazendo um resumo bem grande. Bem grande, porque se for contar detalhadamente não saímos daqui. A Companhia Melhoramentos era formada por 3 homens. Luiz de Souza Leão, que veio de Cafelândia. João Duval. O Coronel João Duval. E Eurípides Soares de Souza, que era de Marília. E o João Duval, que tinha família nessa região. E é seu parente, né? Por sinal. E também sou Duval, por parte da minha mãe. E assim começou. Em 29, Tupã foi feito patrimônio, né? Antes patrimônio, depois
Começou com a casa do seu Uma Euripides. casa que era nas imediações da Aimorés com Tamoios. É onde é a Bahia hoje. Casas As Bahia, Casas Bahia, mais ou né? menos naquela região. Logo foi colocada uma bomba de gasolina na esquina. Né? Na própria casa, né? Na esquina da Tamoios com a Aimorés. Depois foi realmente um posto de gasolina e tudo Foi mais. também o primeiro hotel nessa casa, né? Nessa, e a primeira farmácia. farmácia. E o hotel. O hotel, Então, isso foi o começo Esse de é o começo, ali nasceu Tupã. Então. nasceu Tupã. A companhia, chamava Melhoramentos, foi destituída. O Eurípides voltou para Marília, o João Doval foi para Oswaldo Cruz, essa região, Lucélia, Oswaldo Cruz, morreu, mas foi enterrado em Herculândia, porque a família do que a Val família era muito grande toda em de Herculândia. Herculândia. E o Luiz de Souza Leão, então, começou a fazer a medição para os terrenos que seriam vendidos em Tupã. Tupã, a gente pode falar que Tupã nasceu, é um loteamento, né? É um loteamento. Era um loteamento. Foi uma cidade planejada, Tupã. Esse centro aqui que a gente fala. Tem um mapinha certinho aqui no livro. E o agrimensor foi o Jorge Streit. Jorge Streit, de como foi feito o mapa certinho tem aqui no livro de como Tupã foi dividido. E eles tomaram, por precaução, deixar o local da estrada de ferro para não cortar a cidade. Entenderam? Eles planejaram de forma, tudo bem que cresceu depois para o outro lado. Sim. Mas no início a estrada de ferro foi um limite para fazer o loteamento. Nesse período, aí 29, a estrada de ferro já tinha chegado em Santana? Não, só em 45. Só em 45 que vai chegar aqui. Né? Ele lutou muito para trazer essa estrada de ferro para cá. Era assim, a estrada de ferro era assim, ela vinha primeiro até Bauru, depois que foi feito um ramal que veio até Marília, depois até Tupã, depois Tupã Panorama. Esse foi o trajeto. Tupã, nós temos o jornal que anuncia a chegada do trem. É um jornal de Marília que publica que o trem chegou em Tupã. Que legal. É muito bonito. Então, mas vamos voltar assim. Aí é feito o loteamento, o Luiz Souza Leão assume, então, quando é instituída a empresa. Ele fica com a companhia Melhoramentos, fica para ele. E que ele faz para poder atrair o povo? Ele manda construir 20 casas. E todos que vinham a Tupã, ele oferecia para pagar anos e anos. Longo prazo. Para que segurasse a população. E o povo estava vindo porque aqui era uma cidade progressista, e o café ia surgindo, as fazendas. O café, né, já tinha saído do Vale do Paraíba, já tinha chegado em Campinas e já estava vindo para essa região. E o que atraiu também muito morador, muitas pessoas vindo para morar em Tupã, foi a derrubada da madeira. Por quê? Porque não existia olaria aqui. Então as casas no início foram... No início. Foram de madeira, mas por muito pouco tempo, diferente de Marília. Marília, o começo era só casa de madeira. E Tupã não, Tupã logo montou uma olaria. A primeira olaria. As primeiras casas, só as primeiras que foram de madeira. As outras já começaram a ser construídas de tijolos. E esses primeiros habitantes, eles eram, tem referências de quem eles eram? Se eram portugueses? Os espanhóis chegaram antes de Tupã abrir, já tinha os espanhóis ali em Toledo, Toledinho, Dom Quixote. Todos esses bairros ao redor de Tupã de hoje eram de espanhóis. Depois vieram os italianos, depois os japoneses e depois os árabes. Foi essa a sequência foram mais na melancia da imigração brasileira. Os italianos no café, portugueses na madeira. Portugueses na madeira. E os japoneses em diversas coisas, mas atividades assim,
mais de comércio. E essa foi a sequência do povoamento de Tupã. Agora, o Souza, ele se preocupava muito que a cidade estava crescendo com a educação. Então, ele abriu a primeira escolinha, onde é o nosso Hotel Tamoios. E contratou 2 professores que eram da cidade de Quatá. Ele era contador da cidade e veio dar aula. E veio dar aula, que é o seu Tobias Rodrigues e participante da Revolução de 32. Vamos pontuar aqui, o nome Tobias Rodrigues é o nome da nossa biblioteca municipal. Sim, porque ele foi o primeiro professor de Tupã. E a primeira professora foi a dona Flórida de Campos Rodrigues, que trabalhou muito tempo no posto de saúde. Que era esposa dele. Aí se apaixonaram, tinha 2 classes, a masculino e feminino. Não misturava homem com mulher. Como se apaixonaram e casaram, tiveram logo um primeiro filho, ela não podia mais dar aula. Então, formou-se a primeira classe mista aqui em Tupã, que foi o primeiro prédio, todo em madeira. Depois teve um segundo prédio antes do Bartira. Antes dessa depois dessa casinha no Hotel Tamoios que foi construído uma outra, onde é o atual Bartira, e foi sendo ampliado. Que começou em tijolo. E ele se preocupava com a saúde. Nós, antigamente, falava a Casa da Criança, foi fundada por ele, e atendiam todas as mulheres, as gestantes ali, Casa da Criança, porque ali nasciam as crianças, e tinha todo o trabalho de aleitamento, era feito lá. Então, a gente esquece de falar, mas a dona Nair fez muitos feitos aqui em Tupã. Esposa do não, esposa não, companheira. Porque a esposa era a dona Almerinda, viu? Ramos Souza Leão. E tem um nome a creche. A creche que eu tive que apresentar a mulher sem conhecer, né? Então, a dona Almerinda soube que a dona Nair estava noiva, e aconteceu que mataram o noivo dela. E a tia, com pena, trouxe a sobrinha para cá, para ela sair com o tio que vivia nas fazendas e se esquecer um pouco o noivo. E nessas idas e vindas, ela pegou o marido da tia. Ele era tio dela. Era tio dela. Ela era muito linda, dona Nair, jovem. E a dona Almerinda não fez objeção nenhuma, pegou os filhos e foi para a fazenda, onde ela construiu uma casa semelhante a essa que é o Solar Luiz de Souza Leão. Agora, a dona Nair nunca teve filho, inclusive esse padre que veio, que queria o livro, ele queria saber por que Tupã não foi a sede da diocese. Porque ia ser Tupã, nós achamos um jornal que falava que Tupã seria a sede da diocese. Que hoje é em Marília. Que hoje é em Marília. Acontece que houve uma discussão muito grande do bispo com Souza Leão. E por quê? Porque ele não era casado, era amaziado. Então, naquele tempo, não se aceitava. Não aceitava, e ela foi excluída da sociedade. Eu conheço, assim, a vida mais íntima, porque quando ela perdeu o marido, ela teve que entregar, e quando ela vinha, então ela ficava em casa, então ela contava a história, e teve um fato interessante, porque a dona Almerinda era muito religiosa, ajudava todas as igrejas. E quando a dona Nair vinha, levava na casa da minha família para conhecer. E o padre tinha dito que deve muito a esposa do Souza, que doou todos aqueles bancos, isso, aquilo, pessoa santa. A minha mãe, muito inocente, chegou, que Deus te abençoe, o que você fez para a igreja, dá todos os bancos. Eu não falei nada, fiquei quieta. E ela também, obrigado. Aí que ela foi embora, eu falei, mãe, que fora que a senhora deu, não é essa. Não é a mulher de Souza, não, essa é a companheira, a esposa é aquela que deu as coisas. E eu estou falando demais, né, dona Iara? Não, pode continuar. Na igreja matriz, o Souza Leão viu que a cidade... Pode ir. A cidade estava crescendo e necessitava de uma igreja maior.
Então ele combinou, fizeram a reunião, o seu Abarca, o pai da Áurea, Campato, pessoas ligadas mesmo à construção, e falaram ao bispo que eles fariam a nova matriz desde que os padres não interferissem. Isso tem até no livro do Souza. O bispo não aceitou, foi embora. Daí, 2 meses, o bispo volta e fala, eu aceito. Aceito, pode construir, não vai ter interferência de padre nenhum. Então começou essa gigantesca sobre a pequena capela. Foi construída ao redor. Ao redor. Que ano que foi mais ou menos isso, professora? 54. 54. E Então, também, só interrompendo pode falar. pouquinho, Tupã sempre teve uma rivalidade muito grande com Marília. Isso nasce em que momento? Desde o início? Desde o início, porque Eurípides Soares era de Marília. Ele era de lá. Inclusive, então, ele entrou na sociedade por motivos financeiros, mas ele era natural de Marília. Sim. Tanto é que a faculdade de lá tem uma faculdade que leva o nome dele. Então, tudo que se pensava em fazer em Tupã era podado por Marília. E Marília era muito mais velha que Tupã. Inclusive, então, Marília é de 4 de abril de 29. E nós somos de 12 de outubro de 29. Só que Marília já estava bem mais adiantada. Já estava bem mais, foi no Alto Cafezal. 29 para nós foi patrimônio. Foi considerado patrimônio. E outra, a crise, quer dizer, uma vila. Né, Yara? A crise de 29 prejudicou muito o início de Tupã. Foi a crise do café, a crise do café, né, o crack de Nova York e a Revolução de 32. Isso atrapalhou. Foram 2 coisas que deixaram assim, Tupã parado. Foi quando Souza Leão viu que estava estagnado Tupã e pensou, vou construir. Ele deixou essa quadra, que é o centro da cidade, que faz Guaranis, Guaianados, Coroado e Caingangue, para construir a sua sede, a sua casa. E ele construiu em 6 meses, porque ele viu que Tupã estava se decaindo, se desfazendo. E então, ele também, ele tinha assim, um tino político e financeiro muito grande. Ele é um visionário. Então, quando aconteceu o crack da Bolsa de Nova York, o que ele fez? Era proibido fazer exportação de café. O que ele fez? Ele continuou plantando café e foi guardando. Ele foi estocando. Então, quando abriram os portos, ele estava milionário. Ele estocou o café. Todo mundo parou de produzir e ele continuou. Tem até o livro do Miguelzinho Gantos que fala o café do Souza. Outra história que quer contar. Não acabei de falar da matriz. Acontece que então começaram os grandes da cidade, o pai da Áurea, o seu Campato, o seu Abarca, o Souza Leão. O Souza Leão é o que era o tesoureiro, que recebia. A cidade toda cooperava, levava o dinheiro para o Souza. Acontece que chegou o D. Hugo Bressani de Araújo e num discurso falou, olha o que o padre está fazendo, deixando a Tupã, olha a matriz. Ele esperou acabar o discurso, foi e entregou tudo. Não quero. Então, faltam muitos detalhes que ele sonhava colocar na matriz, porque ele e os amigos abandonaram aí. Não fizeram mais, porque ele se sentiu ofendido, havia pedido, era ele que estava fazendo. Os milindres da história do Tupã. Os ciúmes. E quanto ao café do Souza, uma história que o Souza nunca recebeu ninguém na sala, era tudo no salão de jogos. Então tinha jogatina à noite e os grandes iam jogar. E a Marina, que morou com eles 50 anos, ela fazia o café e ia servir. E um dia o Miguelzinho chegou mais cedo para pegar o pai, o Gantos. E ele sentou no sofá que dava para ver aonde a dona Marina fazia o café. E viu quando ela pegou uma colher de cacau puro e pôs junto com o pó, entende? E serviram e todo mundo queria saber da onde ele trouxe essa muda de café diferente. Ele falou que não podia falar, que era só da fazenda dele. E após a morte dele, o Miguelzinho começou a ser escritor também, coitado. Situação ruim. Ele escreveu o Café do Souza. Então ele relata esse Café do Souza
que ele Na verdade, falava... Era uma mistura. Era uma mistura. Com cacau. E já que você falou do salão, me lembrei de uma outra coisa. A gente vai encadeando, né, os fatos. Esse salão do Souza era os grandes da cidade, não os tão grandes, mas assim, os mais dados, assim, eles se reuniam muito lá. Primeiro, eles jogavam muito baralho, porque não tinham o que fazer aqui em Tupã, né? Jogavam muito baralho e discutiam muito os problemas da cidade, né? O que fazer, como fazer, de onde pegar o dinheiro, tudo mais. Isso aí eu sei porque meu pai frequentava isso daí, sabe? Então a gente tinha assim, meu pai conversava muito com a gente. E tinha um outro lugar também que eles se reuniam, 6 horas da tarde, quando todo mundo deixava o seu trabalho. Quando começaram a construir o prédio Marajoara, eles derrubaram uma árvore muito grande. E essa árvore ficou no meio, estendida, um tronco estendido no meio da rua. E eles sentavam todos nesse tronco aí, que eles chamavam pau do conselho. Onde um contava a história do outro, o que nós vamos fazer aqui, o que vai resolver ali, porque o fulano está doente, onde vai levar. Tudo isso era discutido lá. Então chamava pau do conselho, que era um tronco que caiu e ficou estendido na rua. Você falou do salão, então, nesse início tudo era discutido em comunidade, então? Sim, sempre em comunidade. E tinha grupos formados, viu? Não entrava intrusos, não, era aquele grupo. Tinha o Bar do Carã, o Bar do Carã era um grupo, né? O Bar do Ponto, o bar do Japonês, eram grupinhos que se formavam para discutir as coisas que deveriam ser feitas. E ali encontrava mesmo, sempre a mesma turma em cada lugar. Sempre as mesmas pessoas. Ó, o tempo já estourou, mas assim, tá tão Deus. Legal. Ó, primeiro bloco, a gente já passou do tempo, porque é muito legal aqui ouvindo essas histórias, muitas eu não confesso que eu não conhecia. E é bacana demais assim ter a presença de vocês hoje, contando esses detalhes assim, que eu acho que isso que é a riqueza da nossa história. Tem muita coisa a ser contada. Tem muita coisa, acho que caberia uma série de programas aqui com vocês para a gente registrar, mas está muito legal esse bate-papo, então a gente vai fazer um rápido intervalo, porque tem mais assuntos para a gente falar sobre a história do Tupã, esses detalhes, esses pormenores aí que vocês estão apresentando para a gente. Com certeza eu acho muito rico isso, e quem está nos assistindo acredito que está se deliciando com tanta informação a respeito da nossa história, alguns até recordando, né, um pouco da sua infância e tudo mais. Então eu convido você a não sair daí, a gente volta já, um rápido intervalo, tem mais bate-papo aqui sobre os 92 anos de Tupã com a professora Yara e também a Tamimi aqui do Museu Índia Vanuiri. Não saia daí, a gente volta já.